Você já parou para pensar que aquele medo que te paralisa pode nem ser seu de verdade? Parece loucura, né? Mas e se eu te falar que esse medo não nasceu com você, que ele foi implantado aí dentro, como um vírus, e que, com o método certo, pode ser apagado em questão de minutos? A maioria das pessoas vive e morre sem nunca entender isso. E pior, continuam tomando decisões baseadas em dúvidas, ansiedade e autossabotagem, sem saber que estão alimentando todo dia a raiz desse problema. Hoje eu vou te mostrar como reverter isso, em apenas 5 minutos. E não é milagre. É ciência da mente, é entendimento. O medo que você sente quando pensa em largar o emprego, investir em algo novo ou até mesmo falar o que realmente pensa, não é seu. Ele foi ensinado, instalado em você de forma tão sutil e repetitiva que hoje parece natural. Mas não é. É aprendido. E o que é aprendido pode ser desaprendido. O medo, na real, nasce da ignorância. E quando eu digo ignorância, não estou falando de falta de inteligência. Estou falando da ausência de compreensão. A maioria das pessoas tem medo não porque a situação é perigosa, mas porque elas não entendem o que está rolando, nem como a mente delas funciona nesse processo. E quando a gente não entende algo, o cérebro faz o que foi condicionado a fazer: proteger. Como? Criando cenários negativos, relembrando fracassos do passado, ampliando a dor que nem aconteceu ainda. Você já percebeu como a mente começa a montar uma lista automática de tudo que pode dar errado? E se eu não conseguir? E se eu perder dinheiro? E se eu me arrepender? O "e se" virou o maior sabotador de sonhos. Eu vivi isso. Quando eu estava no Corpo de Bombeiros de Toronto, minha vida parecia boa para quem via de fora. Estável, segura, previsível, mas por dentro algo me corroía. Era como se eu estivesse jogando minha vida fora. Eu tinha um sonho, uma ideia, um desejo, mas também um medo enorme. Medo de sair do certo, medo de ser julgado, medo de falhar. E ninguém largava aquele emprego. Era como se existisse um código silencioso de lealdade ao medo. O que fez a diferença para mim não foi coragem, foi clareza. Sentar com um mentor e entender o que estava acontecendo dentro da minha mente. Ele me mostrou que o medo não era sinal de que eu estava errado. Era sinal de que eu estava sendo chamado para crescer. Quando você entende isso, o medo muda de cor. Para de ser um monstro e vira um mensageiro. E tem algo que quase ninguém conta. O medo é criado pela repetição. Se você escuta 1000 vezes que não dá para viver de arte, que todo empreendedor quebra ou que dinheiro é difícil, isso vai direto para o seu subconsciente. E o subconsciente, diferente da mente consciente, não julga, não filtra, não discute. Ele só aceita e transforma isso em padrão de comportamento. O resultado? Você se sabota sem perceber. Começa a evitar riscos, desconfiar das oportunidades, se esconder das decisões. E diz para si mesmo que está sendo prudente, quando na real está sendo programado. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que têm talentos incríveis, ideias geniais, e mesmo assim continuam em empregos que odeiam, em relacionamentos tóxicos, com dívidas que só aumentam? Isso não acontece por falta de capacidade. Acontece por excesso de medo, medo alimentado pela ignorância. Mas tem um antídoto, e ele não é complicado, é entendimento. Quando você entende como a mente funciona, quando percebe que pode escolher o que pensar, o que sentir, o que repetir, você começa a reprogramar o sistema. E tudo muda. Foi isso que aconteceu comigo. No momento em que percebi que o medo era só reflexo da minha falta de entendimento, comecei a estudar. Me aprofundei em livros, seminários, mentores. E pouco a pouco, meu mundo começou a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque minha percepção era nova. Troquei ignorância por conhecimento. E conhecimento aplicado é poder.
Agora me diz, quantas decisões da sua vida você tomou por medo e não por desejo verdadeiro? Quantas vezes você disse não para algo que realmente queria, só porque parecia arriscado demais? E o mais curioso, quantas dessas coisas que você temeu realmente aconteceram? A maioria dos medos que nos aprisionam nunca se concretiza. Eles existem apenas na nossa imaginação, ocupando espaço, drenando energia e nos mantendo pequenos. E isso é trágico, porque enquanto você teme o que pode acontecer, a vida segue seu curso. O tempo não para esperar que você se sinta pronto. Por isso, o primeiro passo para eliminar o medo é enxergá-lo pelo que ele realmente é, uma consequência da ignorância. Quando você entende isso, quando começa a estudar, a observar seus pensamentos e a escolher o que quer aceitar na sua mente, o medo enfraquece, porque ele não resiste à luz da consciência. E é aí que tudo começa a mudar. Não em um grande momento de glória, mas na decisão silenciosa de não mais viver dominado por algo que você pode controlar. A escolha está agora em suas mãos. Ignorância ou entendimento, medo ou clareza, estagnação ou movimento. Você não precisa saber tudo, só precisa querer entender. O resto é consequência. Você já acordou no meio da madrugada com um aperto no peito, sem saber exatamente por quê? Já sentiu ansiedade sem motivo aparente, como se algo estivesse prestes a dar errado, mesmo quando tudo parecia sob controle? Isso não acontece por acaso. Existe um processo interno, invisível, mas extremamente poderoso, que começa de forma sutil e silenciosa e que, se não for compreendido, pode dominar completamente a sua vida. Tudo começa com um pensamento, um único pensamento negativo que você permite entrar na sua mente consciente. Algo como, e se não der certo? Ou, e se eu fracassar de novo? A maioria das pessoas não entende que esse pensamento não é inofensivo. Pelo contrário, ele é o início de uma cadeia de reações emocionais que, quando alimentadas, criam uma verdadeira armadilha mental. Veja bem, sua mente consciente é onde você pensa, escolhe e decide o que aceitar ou rejeitar. Mas quando você aceita um pensamento negativo e o mantém por tempo suficiente, ele desce para o subconsciente, que é onde tudo o que dirige o seu comportamento está armazenado. E aqui está o ponto-chave. O subconsciente não questiona, ele simplesmente aceita. Não diz se algo é bom ou ruim, verdadeiro ou falso. Ele grava, e grava com base no que você sente. Por isso, a emoção envolvida no pensamento é tão importante. Quando você sente medo, preocupação, dúvida, você está literalmente programando seu subconsciente com essas emoções. E ele, por sua vez, expressa isso no seu corpo como ansiedade. A ansiedade não surge do nada. Ela é a expressão física do que foi impresso na mente. E então acontece o que eu já vi acontecer com milhares de pessoas ao longo dos anos, e que aconteceu comigo também. Em vez de parar e investigar a origem dessa ansiedade, você tenta se distrair. Liga a televisão, come algo doce, compra algo pela internet, ou começa a se criticar, dizendo que está ficando fraco, que não pode sentir aquilo. O que você realmente faz é suprimir, empurrar a ansiedade para dentro, mas a energia emocional não desaparece. Ela se acumula. E o que era ansiedade vira um peso silencioso e constante que você carrega sem perceber. Até que um dia, esse peso se transforma em algo mais denso, mais escuro, mais profundo, a depressão. Essa é a sequência que quase ninguém percebe. Preocupação leva à dúvida, dúvida alimenta o medo, medo se transforma em ansiedade, ansiedade reprimida vira depressão. E a depressão, se não for tratada na origem, pode se manifestar fisicamente no corpo como doença. Existe uma conexão direta entre mente, emoção e corpo. E isso não é teoria, é observado pela ciência. Estudos da Universidade de Harvard já mostraram como pensamentos negativos e estresse crônico
estão diretamente ligados à redução da imunidade, ao aumento das doenças cardiovasculares e a distúrbios emocionais. O que mais me choca é ver como as pessoas estão presas nesse ciclo sem saber. Elas acreditam que algo está errado com elas. Acham que são fracas, frágeis, quebradas. Mas o problema não está nas pessoas em si. Está na forma como foram condicionadas a lidar com o que sentem. Ninguém ensinou que o pensamento é uma escolha. Ninguém mostrou que é possível interromper esse ciclo. E o mais perigoso é que, quanto mais tempo você fica nesse estado de ansiedade reprimida, mais longe você se afasta da sua criatividade, da sua alegria e da sua capacidade de sonhar. Porque a mente ansiosa vive no futuro e vive mal. Ela imagina o pior, projeta fracassos, cria obstáculos que ainda não existem. E quando você vive assim, não importa quanta motivação receba ou quantas oportunidades apareçam, você não consegue agir. Você fica preso em um campo de energia negativa criado por você mesmo sem perceber. Lembro de uma época em que me vi exatamente nesse lugar. Eu já ganhava bem, algo em torno de R$25 mil por mês, e tinha minha própria empresa, mas comecei a me sentir constantemente exausto, irritado, ansioso, como se algo estivesse prestes a desabar. Só quando parei e refleti sobre todo o meu processo mental é que percebi. Eu alimentava preocupações silenciosas todos os dias. Sem perceber, me perguntava se aquilo tudo não era bom demais para durar. E essa dúvida pequena, discreta, criava uma tensão emocional que se transformava em desgaste físico. Quando percebi isso, foi como acender a luz em um quarto escuro. Naquele momento, tudo começou a mudar de novo. Você precisa entender. Não é sobre eliminar emoções. É sobre entender a origem delas. É sobre escolher o que pensar, escolher o que sentir, escolher o que repetir. Quando você retoma o controle da sua mente consciente e começa a programar intencionalmente seu subconsciente, tudo muda. Você deixa de ser vítima dos pensamentos automáticos e se torna criador da sua experiência. A ansiedade não é o problema. Ela é o sintoma. O problema está no que você acredita ser verdade e que repete emocionalmente dia após dia. Mas a boa notícia é que isso pode ser reescrito. E tudo começa com um novo pensamento. Um pensamento verdadeiro, sustentado por sentimento e alimentado por ação. E quando isso acontece, o ciclo se quebra, a mente se acalma, o corpo se alinha e você volta a viver. O que poucas pessoas entendem é que o medo, quando não é compreendido nem enfrentado, começa a corroer a estrutura interna do ser humano. Ele entra como um pensamento, depois se transforma em ansiedade, depois em silêncio e, por fim, em doença. Isso não é uma metáfora, é uma realidade que vi se repetir muitas vezes na minha jornada e vivi pessoalmente. Quando alguém começa a se sentir ansioso, geralmente tenta esconder isso dos outros. Coloca um sorriso no rosto, finge que está tudo bem, mas por dentro está em ruínas. E em vez de entender o que está acontecendo, recorre a distrações. Tenta aliviar o desconforto com comida, compras, redes sociais, televisão, até medicação. Mas isso é como varrer a poeira para debaixo do tapete. Você não elimina, apenas ignora. E tudo que é ignorado não desaparece. Ele se transforma. O que era só ansiedade começa a ganhar peso emocional, se compacta dentro de você e vira depressão. O que mais me impressiona é que a maioria das pessoas nem percebe quando isso acontece. Elas acordam um dia e se sentem sem energia, sem motivação, sem brilho. Tudo parece pesado. O que antes dava prazer já não faz sentido. O mundo parece cinza e elas dizem: "Eu não sei o que está acontecendo comigo." Mas eu sei, é o ciclo do medo não compreendido que seguiu seu curso até virar um estado de paralisia emocional e física.
E se isso não for interrompido, o corpo começa a gritar. Literalmente, dor nas costas, enxaquecas constantes, insônia, problemas digestivos, baixa imunidade. É o corpo expressando na matéria o que a mente e o coração estão escondendo. A medicina já sabe disso. A Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 70% das doenças atuais têm origem psicossomática, ou seja, são causadas ou agravadas por estados emocionais mal resolvidos. Eu lembro de um caso que presenciei de perto, de um rapaz que trabalhava em tempo integral. Ele sustentava a família e vivia com um medo constante de não dar conta. No começo, os sintomas eram leves: insônia, falta de apetite, cansaço. Depois vieram as crises de ansiedade e, por fim, o diagnóstico de uma depressão profunda. Ele dizia para mim: "Bob, eu não consigo mais levantar da cama." Mas a raiz do problema não era física, era um medo antigo, não resolvido, que cresceu em silêncio até se tornar insuportável. Com o tempo, ele entendeu que precisava mudar a forma como alimentava seus pensamentos. Começou a estudar, a aplicar, a mudar sua rotina mental. Foi um processo, mas ele saiu daquele buraco. E hoje vive com propósito, saudável e com brilho nos olhos. E isso me emociona até hoje. Muitas vezes, as pessoas acreditam que o sucesso é resultado da ação. E sim, a ação é fundamental. Mas a ação verdadeira só nasce de uma mente saudável. E uma mente saudável só existe quando existe compreensão. Sem isso, a pessoa pode até agir, mas será uma ação sabotada por dentro. E esse é o motivo pelo qual pessoas incrivelmente talentosas, com diplomas, contatos e boas ideias, vivem em sofrimento. Elas não estão doentes por falta de competência. Estão doentes por excesso de medo não compreendido. Eu passei por isso antes de tudo começar a dar certo na minha vida. Eu já mencionei que ganhava 4.000 euros por ano. Eu me sentia incapaz, sem valor, com vergonha do meu passado e inseguro com o meu futuro. Mas tudo isso começou a mudar quando eu compreendi de forma clara que meus resultados não refletiam minha capacidade, e sim a programação que estava dominando meu subconsciente. Foi ali que começou a transformação. Quando eu entendi como essa cadeia funcionava, eu pude interrompê-la e reprogramar tudo. Você precisa entender, depressão não é fraqueza, é um sinal. Um pedido de socorro do seu interior. Não ignore isso. Não trate como se fosse um problema separado de quem você é. Você não é quebrado. Você só está preso em um sistema mental que pode ser reconfigurado. E a chave para isso está no entendimento. Quando você começa a observar os seus pensamentos, a interromper os ciclos de dúvida e preocupação, a criar novos hábitos mentais e emocionais, o medo perde força. E o corpo responde. A mente clareia, a vida volta. O que começa como um pensamento solto pode terminar como uma doença. Mas o oposto também é verdade. Um novo pensamento, sustentado com consciência, pode iniciar um processo de cura que transforma a sua existência. E tudo isso começa com a decisão de parar de suprimir o que sente e começar a entender o que vive dentro de você. O que você decide fazer com isso hoje pode mudar completamente o que você será amanhã. O que muitas pessoas não percebem é que a mente funciona como uma oficina e você é o artesão. A matéria-prima está disponível o tempo todo. São os pensamentos, as ideias, as imagens que você escolhe focar. A maioria, infelizmente, não escolhe, apenas aceita. E é justamente aí que começa o problema. O medo se instala porque o pensamento negativo foi construído, alimentado, e depois entregue ao subconsciente com carga emocional suficiente para se transformar em padrão de comportamento. Mas isso pode ser revertido em 5 minutos, literalmente. Porque o que está em jogo aqui não é o tempo cronológico, é o nível de consciência.
Você pode passar 20 anos preso no medo e bastar 5 minutos de clareza verdadeira para mudar completamente a sua direção. Esse é o método. E ele começa com a consciência de que você está no controle. Sempre esteve, mas talvez nunca tenha aprendido como usar esse poder. Eu aprendi isso não nos livros técnicos ou na escola, porque eu nem terminei a escola. Aprendi isso vivendo, estudando a mente, observando meus próprios padrões e transformando todos os dias os pensamentos que me limitavam em imagens que me fortaleciam. Então, aqui está o passo a passo. O primeiro é simples, mas essencial. Você precisa identificar o pensamento negativo. Não fugir dele, não mascarar, apenas reconhecer. Perguntar a si mesmo, o que estou pensando agora? E mais importante, o que esse pensamento está me fazendo sentir? Essa simples pausa interrompe o piloto automático. E nesse momento, você retoma o poder. O segundo passo é perguntar, de onde isso vem? Esse medo é realmente meu? Ou foi algo que ouvi quando era criança? Foi algo que alguém me disse quando falhei da última vez? Porque veja, um pensamento só tem força quando você acredita que ele é verdade. E a maioria deles não é. São memórias emocionais mal interpretadas que você carregou por anos. O terceiro passo é substituir. Você pega aquele pensamento e de forma consciente constrói um novo. Algo que você gostaria de acreditar. Algo que te eleva. E você diz isso em voz alta, de forma clara, com emoção. Não adianta repetir como um robô. Você precisa sentir. Porque é o sentimento que grava a informação no subconsciente. Depois vem a visualização. E isso é poderoso. Você fecha os olhos e se vê vivendo aquela nova ideia. Se vê agindo com coragem. Se vê falando com confiança. Se vê ganhando dinheiro com o que ama. Morando onde deseja, tendo saúde, relacionamentos saudáveis, paz. E faz isso como se já fosse real. Porque o cérebro não distingue o que é vivido do que é imaginado com emoção suficiente. A ciência já provou isso. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que atletas que apenas imaginaram seus treinos com intensidade emocional ativaram quase os mesmos circuitos cerebrais que aqueles que executaram fisicamente. Agora, imagine o que acontece quando você faz isso com suas metas, seus medos, suas crenças. E por fim, repita esse processo. 5 minutos por dia, todos os dias, antes de dormir, ou ao acordar, ou nos dois. Com foco, com intenção, com verdade. Porque o que é repetido com emoção se transforma em crença. E uma nova crença muda tudo. Eu já vi isso acontecer com pessoas comuns, que nunca haviam estudado nada disso antes. Um exemplo que sempre me impressiona é o da Oprah Winfrey. Ela nasceu em extrema pobreza, sofreu abusos, foi rejeitada inúmeras vezes, mas desde cedo aprendeu a visualizar, a repetir para si mesma que era digna, capaz, merecedora. E aplicava isso todos os dias. Ela mesma já contou que usava afirmações antes mesmo de entender o que era isso. Dizia a si mesma, eu fui criada para algo maior. E foi. Hoje é uma das mulheres mais influentes do planeta. E não foi sorte. Foi intenção. Foi um método. Foi consciência. E você pode fazer o mesmo. Talvez você não queira ser uma celebridade ou construir um império, mas você quer paz. Você quer segurança, quer se libertar dessa prisão interna que te impede de viver plenamente. E isso não acontece de fora para dentro. Acontece dentro da sua mente, dentro dos seus 5 minutos de escolha. Por isso, eu te proponho um desafio. Pegue 5 minutos do seu dia, por 7 dias seguidos, e aplique esse método. Reconheça o pensamento negativo. Questione sua origem, substitua por uma nova ideia, visualize com emoção e repita. Faça isso com sinceridade, com presença, com entrega. E no final de uma semana, observe como você se sente, observe como reage, observe o que mudou.
E se não mudar, faça por mais 7 dias, e depois mais 7, até que se torne natural. Até que você não precise mais lutar contra o medo, porque ele já não encontrará mais lugar para morar dentro de você. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver criando. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Mas se você fizer, o medo que antes parecia um gigante se tornará apenas um eco distante de quem você foi, e não mais quem você é. O ponto mais importante de tudo o que você ouviu até aqui é que você tem escolha. Não importa o tamanho do medo, a profundidade da dúvida ou o tempo que passou vivendo travado. A qualquer momento, inclusive agora, você pode decidir sair do estado de paralisia e voltar ao estado de criação. Você pode retomar o controle da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções e da sua vida. Isso não é teoria, é prática. E só depende de você. Se esse conteúdo te fez refletir, então você está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai te levar ainda mais fundo nessa jornada de despertar, para que você se torne 1% melhor do que você é agora. E esse 1%, quando repetido todos os dias, transforma completamente a sua vida. Obrigado por estar aqui comigo. Te espero no próximo vídeo. Vamos juntos.